Operação Passando a Limpo no OAB. É caso de fraude mesmo, de gente que trocava os gabaritos das pessoas, das folhas de resposta para aprovar gente no OAB. É isso que a gente vai comentar aqui, um tema decidido recentemente pela STJ que envolve 3 assuntos que caem muito na prova do OAB. Corrupção ativa, uso de documento falso e também o chamado famoso princípio da construção. E tem um detalhe, né, que vai deixar talvez até de queixo caído, que essa decisão é sobre fraude no próprio exame da OAB. Isso mesmo, candidatos que pagaram para passar na prova que te habilita a advogar. Então, eu acho que faz sentido a gente estudar isso aqui, né? Bom, eu me chamo Felipe Duque, sou seu professor aqui no Estratégia OAB, também leciono aqui em Direito Tributário, mas você precisa comentar aqui para saber o que é que você acha dessa decisão, para você, enfim, né, estar conosco também, seguindo aqui o nosso canal para ver os novos vídeos, que são vídeos muito bons que a gente produz aqui gratuitamente para você, e também te convidar, né, a participar aqui das nossas aulas no YouTube e também fazer parte aqui da nossa assinatura de Estratégia OAB que a gente acompanha até a aprovação. Olha, eu vou te explicar o caso e a decisão final e no final como é que esses temas também podem cair tanto na primeira fase quanto também na segunda fase, tá? Então fica aqui comigo até o final. Olha, o caso é sobre a Operação Passando a Limpo. O caso nasce, portanto, dessa operação que foi deflagrada no estado de Goiás. Basicamente, candidatos que não tinham desempenho suficiente para passar no exame da ordem pagavam valores a intermediários que, por sua vez, eles corrompiam funcionários da OAB de Goiás responsáveis pela correção das provas. O esquema funcionava assim, tá? Isso tá tudo nesse julgado do STJ. Ele falava, olha, o candidato não ia bem numa prova, aí ele pagava e os fraudadores, eles substituíam a folha de resposta original por uma nova, que já estava corrigida, já estava com as respostas certas. E essa folha falsificada era submetida à banca examinadora. E o resultado era que, obviamente, você obtinha uma aprovação ilegal no exame da OAB. Esse caso ele chegou ao STJ, o recurso de uma das pessoas condenadas, e a 5ª turma, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgou esse caso em dezembro de 2025. Vamos ver o que é que foi que o STJ decidiu e por que isso aqui importa para você. Olha, a primeira tese do STJ foi que os empregados da OAB, eles são funcionários públicos para fins penais. E talvez a primeira discussão é essa. Os empregados da OAB, será que eles podem ser réus de crime de corrupção passiva? Afinal, professor, a OAB ela não é uma autarquia comum, não é isso? Isso mesmo. O STF já consolidou na ADI 3026 que a OAB ela é uma entidade sui generis, ou seja, ela presta um serviço público independente, mas ela não integra a administração pública direta ou indireta. Tanto que ela não se sujeita ao controle do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Mas é justamente aí que entra o artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal. Esse dispositivo, ele equipara a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em empresa que executa uma atividade típica da administração pública. E então o STJ entendeu, olha, a OAB ela fiscaliza o exercício da advocacia, que é uma função essencial à administração da justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal. E isso é uma atividade típica do Estado. Logo, os seus empregados, eles são equiparados a funcionários públicos para fins penais. Então, guarde isso, pelo amor de Deus. Não é porque a OAB não faz parte da administração pública que seus empregados ficam imunes ao direito penal. A natureza pública do serviço é que determina a equiparação. A segunda tese, muito importante, é sobre a folha de respostas do exame da OAB, que o STJ decidiu que ela é um documento público, ou seja, agora vem a tese talvez mais importante para você que estuda para a OAB e que é a grande novidade dessa decisão. A folha de respostas do exame de ordem tem natureza de documento
público para fins penais. Por quê, professor? Olha o raciocínio do STJ. Ele fala, olha, o artigo 304 do Código Penal, ele tipifica o uso de documento falsificado ou alterado, seja ele público ou seja ele particular, desde que, obviamente, seja apto a produzir efeitos jurídicos. E a folha de respostas do exame de ordem, ele é um instrumento oficial indispensável para a aferição da capacidade técnica do candidato. O resultado desse exame, inclusive, ele habilita ou não o bacharel a exercer a advocacia. E isso tem repercussão direta no interesse público e também na fé pública. Ou seja, adulterá-la, essa folha de resposta, ela não é somente enganar a OAB, ela é fraudar todo o sistema de controle do acesso à advocacia. Por isso, o STJ concluiu que ela se equipara a documento público, atraindo a pena mais grave do artigo 297 do Código Penal, combinado com o artigo 304. Na prática, isso significa que quem falsifica ou usa folha de respostas adulterada no exame da OAB comete crime de uso de documento falso com a pena de documento público, que é mais grave do que a do documento particular. E a terceira tese, que é do princípio da construção, ela basicamente vai dizer que o crime meio, ele é absorvido pelo crime fim. E aqui, portanto, um twist importante, né? Apesar de reconhecer que houve um uso de documento falso, o STJ, ele aplicou o princípio da construção e absolveu o réu desse crime. Vamos entender isso aqui, tá? O que foi que aconteceu? O princípio da construção, ele também é chamado de princípio da absorção. Diz que quando um crime é meio necessário para a prática de outro, o crime meio fica absolvido pelo crime fim. Você responde apenas pelo crime mais grave, ou seja, mais abrangente. No caso, o objetivo da ré aqui no processo era a corrupção ativa. Ela pagou para que a funcionária da OAB garantisse sua aprovação. Para isso, foi necessário substituir a folha de respostas. O uso do documento falso, ele foi apenas o meio para concretizar a corrupção. Então, corrupção ativa é o crime fim. Uso de documento falso é o crime meio. O crime meio é absolvido pelo crime fim. A ré foi condenada apenas pela corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal. Com isso, a pena ela até foi redimensionada para 3 anos, né, no caso concreto, 1 mês e 26 dias de reclusão em regime inicial aberto, e por ficar abaixo de 4 anos, o STJ determinou que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de oferecer acordo de não persecução penal, o ANPP. Tá, professor, como é que isso aqui poderia cair na primeira fase da OAB? Esses temas, eles têm um alto potencial para cair na primeira fase. Veja como é que a banca ela poderia explorar. Ela poderia fazer uma questão, por exemplo, típica assim, né? A primeira questão. Sérgio, ele é, sei lá, bacharel em Direito, ele pagou valores a uma funcionária pública da OAB, responsável pelo exame da ordem para garantir a aprovação. A funcionária, ciente da fraude, recebeu o dinheiro. Sobre a tipificação da conduta de Sérgio, assinale a alternativa correta. E aí a resposta correta, ela seria algo do tipo que Sérgio praticou uma corrupção ativa, porque ele ofereceu uma vantagem indevida à funcionária pública equiparada a servidor público para fins penais, nos termos do artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal. E uma questão típica 2 poderia ser sobre consunção, né? No mesmo caso, Sérgio também utilizou a folha de resposta adulterada. Quantos crimes Sérgio praticou? Bom, a resposta é um crime. O uso do documento falso foi absolvido pela corrupção ativa pelo princípio da consunção. E aí, atenção à pegadinha. A banca pode tentar te confundir colocando até concurso material de crimes, mas se o uso do documento foi meio necessário para a corrupção, há consunção e não há concurso. E na segunda fase, como é que isso aqui poderia cair? Bom, se for fazer uma peça, um criminal, poderia cair um caso parecido como esse, né? Um cliente que foi denunciado por 2 crimes, corrupção ativa e uso do documento falso sem concurso material, e aí sua tese defensiva deveria ser exatamente falar do princípio da consunção, por exemplo. Então, vamos fazer um resumo àquilo tudo que a gente falou. Primeiro ponto, empregado do OAB é funcionário público para fins penais por força do artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal pela natureza pública do serviço prestado. Segundo ponto, a folha de respostas do exame da OAB é um documento público para fins penais, adulterá-la configura crime mais grave.
Terceiro ponto, quando o uso do documento falso for o meio necessário para a prática de corrupção ativa, aplica-se o princípio da consunção. O crime meio é absolvido pelo crime fim. É isso aí, queridos amigos, uma decisão muito rica, né, envolvendo temas clássicos de direito penal que a banca adora cobrar na OAB e que, infelizmente, aconteceu justamente naquilo que a gente mais faz aqui. Isso não é para você perder a esperança, mas é para que você fique de olho como é que isso aqui pode ser cobrado e que estamos de olho também na jurisprudência dos tribunais superiores. Quero que você comente aqui se você gostou desse vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e espero que isso aqui não volte a acontecer.